que estão chegando agora, essa questão aqui de maximizar uma função, ela foge muito, muito, muito da ideia do Enem, certo? Eu tô começando por ela porque foi a questão que enviaram, beleza? Vamos tentar fazer com desigualdade das médias. O que é desigualdade das médias? A desigualdade das médias é também conhecida como MA/MG, ela acontece dessa forma. MA, né, a média aritmética, é maior do que ou igual. Putz, é maior do que igual ou menor do que igual, cara? Eu sempre tenho essa dúvida. Maior que igual a média. Eu acho que é maior do que igual. Maior do que igual a MG. Perdão, tá, gente? Maior do que igual, tá certo. Mas aqui eu tô minimizando, né? Eu tô quase que minimizando essa função. A igualdade vem se os termos forem iguais. Exato. Exato. Mas aqui eu tô usando isso aqui para minimizar, né? A desigualdade das médias é para quando eu quero achar valores mínimos, correto? E aí o valor mínimo é quando acontece a igualdade. Aí fica um pouco mais tranquilo. Então a desigualdade das médias não funciona, mas é uma boa ideia quando eu trato de mínimos. Para tratar de mínimos. Certo? Para tratar de... Beleza. E aí, Sam? O que é isso que a gente faz aqui? Qual é a ideia? Vamos dizendo aí. Qual é a ideia pra gente resolver essa questão? Eu gosto quando vocês vão me dando ideias, certo? Eu tenho a ideia de como resolver. Normalmente eu sempre resolvo ela de uma forma um pouco específica. Hein? Alguém tem alguma ideia para tratar isso aqui? Ninguém tem ideias? Maximizar funções? Gosto de botar desafios para vocês pensarem um pouco. Vocês já tiveram algum contato com a ideia dessa coisa de maximizar? Maximizar funções? Não? Vocês nunca pensaram assim, como é que eu faço para maximizar alguma coisa? Você quer uma ideia boa, certo? Você quer alguma coisa para a gente pensar um pouco, para a gente dar uma aquecida. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou resolver isso aqui, vou explicar para vocês, mas assim, já relembrando mais uma vez que é, é bem assim, bem desfocado, né? Vamos botar dessa forma. Bem desfocado. A ideia que a gente tem, né? A ideia que a gente tem através disso aqui, solução, que é normalmente o que eu fazia, é transformar esse primeiro passo, né? É escrever a função dessa forma. Não, eu quero dizer que f de x é igual a um r multiplicado por cosseno de x menos uma de alfa. Pode ser assim. X menos alfa. Você fez assim, Santos? Você já fez assim? Tá ligado como é que faz esse jeito? Estou totalmente perdido. Pois é.
Eu tô pensando se eu vou fazer isso aqui. Eu acho que é muito desfocado, cara. Assim, eu realmente tô cogitando fazer ela, não, porque eu acho que tô achando ela bem desfocada. Sério mesmo. Isso, exato. Assim, pronto, perfeito. A raiz aí. Como assim desfocada? Cara, tipo, é porque assim, ó, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Essa questão de maximizar funções, ela é desfocada porque ela aborda uma ideia um pouco abstrata de trigonometria, certo? Então, assim, você tem que ter uma visão que isso pode ser, essa função aqui, ó, essa função, vou dar um zoom aqui nela, mas a gente tem que visualizar, tem que ter uma ideia de que essa função, os coeficientes dela, podem ser associados ao catetos de um triângulo retângulo, entende? Tipo, eu chego em desigualdades, né? Porque já que eu quero maximizar, eu quero achar um valor maior do que os outros, e aí eu associo esses coeficientes aqui, a catetos no triângulo retângulo. Então, assim, de forma geral, se não for para demonstrar, né? Ele só pede para maximizar, eu posso fazer isso aqui ser um triângulo retângulo, e aí o cateto aqui é 3, o cateto aqui é 4, joga, diz que eu digo que esse alfa é um ângulo aqui, né? Digo que como se fosse um alfa, aí eu acho a tangente desse alfa, eu vou achar que a tangente do alfa é 3/4, e aí vou dizer que realmente é um triângulo retângulo, através da tangente, associo isso a um triângulo retângulo, faço a maximização e digo que isso aqui só pode ser é, isso aqui, ó. É quase como se eu falasse que isso aqui é um seno, isso aqui é o cosseno, entendeu? Tipo essa ideia aqui. Assim, é realmente bem abstrato, entendeu? Eu tô explicando para vocês bem por cima porque é realmente bem abstrato. Então essas questões aqui, elas são é, muito desfocada no ponto de vista onde nunca vai cair no Enem. Acreditem, nunca vai cair isso aqui no Enem. Nunca, nunca, nunca mesmo. Certo? Nunca. Nunca vamos encontrar isso aqui. Beleza? Então, assim, é desfocado. É desfocado. Então, ele mandou porque ninguém tinha mandado, né? Ele não mandou porque ninguém tinha mandado. Mas eu comecei a pensar na questão e eu percebi que ia ser bem esticado de explicar ela. Então, vamos fugir disso aqui um pouquinho, tá? Vamos fugir um pouquinho disso aqui. Mas se quiserem um desafio, ó. Se quiserem um desafio, tá aqui. Mas pode cair em outro vestibular? Pode cair em vestibular militar. Normalmente cai em militares. Olha, ó, FUVEST 93. FUVEST 93. Entendeu? É um antigona da FUVEST aí. É loucura. Loucura, gente. Mas fica aí o desafio pra vocês. No final da aula eu posso fazer ela, certo? Eu vou guardar essa questão aqui pro final da aula. Vamos fazer as demais. Beleza, Sam? Sainz? Faz isso aqui pro final da aula. Deixa aí, né? Deixa aí. Vamos resolver as próximas. Vamos resolver as próximas. Você quer dar FUVEST, tá? Pra não deixar dizer que é tão desfocado. FUVEST 93. Bora lá. Vou responder aqui a questão da... Que a... Olha eu. Raíssa, essas questões que você mandou, eu vou dar prioridade para as da Ana, porque as da Ana é de trigonometria, certo?
as questões da noção de trigonometria. Então, as suas eu vou deixar um pouquinho para depois, tá? Fechou, então. Maravilha. Ó, em 2014, questão do Enem, questão número 2, certo? Deixa eu fazer questão. Questão número 2. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço da roda gigante, no qual um ponto A representa uma de suas cadeiras. Beleza. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura no ponto A em relação ao solo, em função de T, após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aí dá F em função da distância, né? Ok. A expressão da função altura é dada por. E aí, qual foi a dúvida nessa questão, Ana? Para eu ter uma ideia para ti. Não, não precisava caso não tivesse nenhuma de trigonometria, né? A preferência é de trigonometria, mas vai rolar. Entendeu? Vai rolar, a gente vai fazer tudo aí. Fazer tudo. Estou começando a aprender melhor trigonometria agora, então não consegui desenvolver bem. Beleza. Vamos lá. Bom, a partir da posição iniciada em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do Sol, rotaciona-se a raio roller em sentido anti-horário, em torno do ponto O. Então é o seguinte, ele tem uma roda, tem uma roda, e aí ele secciona essa roda em vários pontos, e ele começa aqui nesse ponto A. Tô vendo aqui. Ó, vai rodar no sentido anti-horário. Após duas voltas completas, ela tem esse gráfico aqui, certo? Vamos analisar. Tá todo mundo olhando essa questão? É a questão número 2 aí do Enem, tá? Todo mundo de olho nela? Todo mundo olhando para ela aí certinho? Sim, maravilha. Vamos lá. Alguém tem alguma ideia? Hein? Eu gosto de usar as ideias de vocês. Vamos lá. O que é que vocês fariam nessa questão aí? Vocês que estão observando aí. O que é que vocês fariam nessa questão, para começo? Hein? Alguém tem alguma ideia? O que é que vocês têm de ideias aí para resolver essa questão? O que é a primeira coisa que vocês pensam quando vem uma questão dessa aqui? Esse segmento aqui. Eu penso em chutar, em chorar. Só de ver esses símbolos já assusta. Então, gente, assim, ó, o que é importante para a gente ver aqui, ó? Essa função,
certo? Os movimentos que ele está descrevendo aqui, deixa eu deixar vocês escreverem, vai. Pode escrever, sim, vai. Eu gosto de ver vocês discutindo sobre. Isso, exatamente, perfeito. Era exatamente isso que eu ia dizer agora. Só de ver esse símbolo já assusta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é onde que a minha função toca o eixo Y, certo? Onde é que a função toca o eixo Y? Ela toca o eixo Y no 88. E aí? O que é que se diz para vocês? Toda função, gente, certo? Isso aqui é uma função geral. Não precisa, não tem que ser necessariamente trigonométrica. Ó, toda função, aí que eu vou escrever de lápis mesmo. Ó, para toda função vale que. Eu vou botar a função f de x é igual a x mais c, certo? Toda função desse formato aqui, né? Toda função, nem precisa ser nesse formato aqui. Mas para toda função, a gente tem o seguinte: termo independente f de zero igual a c implica o ponto onde o gráfico toca o eixo. Nem 2020 aplicado em geometria. Olha aí, boa, hein? Para toda função, qualquer função, o meu termo independente é onde o gráfico toca o eixo Y. Como assim, Guilherme? Vamos lá. O que é que acontece? Imagina, vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Exemplo. Você tem, você tem aqui uma função f de x é igual a 2x mais 3, certo? Um exemplo. Se você fizer o f de zero, isso aqui é 3. O que é o f de zero? Vamos colocar isso aqui num gráfico. O que é o f de zero? O f de zero é quando o meu y é igual a zero. Ou seja, são valores que se encontram no meu eixo y. Certo? Tudo bem? Então aqui são valores onde o meu gráfico toca aqui, ó. Ele passa por aqui, ó. Então esse gráfico aqui, ele vai tocar no ponto 3. Ou seja, o f de zero começa no ponto 3 aqui, ó. Se eu disser que isso aqui é o ponto 3, né? Ele toca esse gráfico aqui, ó, no ponto 3. Certo? Nesse ponto aqui, representa o meu f de zero. Então, meu termo independente é esse, f de zero. Qual outra coisa que eu tenho que fazer? O que é que me faz? Qual outra coisa que eu tenho que analisar? Essas questões em relação a gráfico e trigonometria. É que ele está dando uma função trigonométrica, e uma função trigonométrica ainda é uma função, certo? Uma função trigonométrica ainda é uma função. Beleza? Tranquilo? Tranquilo em relação a isso? Então, o que acontece? Ele está dando várias opções aí, ó, e pelo gráfico, né? Deixa eu desenhar o gráfico da função. O gráfico dessa função é dessa forma aqui, ó. Ele vai te dar um valor e vai começar a variar com esses valores.
Certo? Ficou bem simétrico, hein? Gostei. Certo? Ele vai começar a variar com esses valores aqui. No caso, ele só faz até aqui, né? Um, dois, e para aqui na metade. Assim, fazer aqui um pontilhado aqui, assim. Esse ficou torto. Tecnicamente é pra estar na metade, né? Mas ignorem isso. E eles dão função, ele diz que o máximo dessa função, tá, 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 o máximo dessa função é igual a 168 metros, né? Esse y aqui está em metros e esse aqui está em radiano. Y em metro e 168 em radiano. O mínimo aqui, ó, não é o mínimo, né? Mas o ponto base, onde ele toca o eixo, é aqui no 88. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Tudo bem, tá aqui? Todo mundo acompanhando? De boa? Todos aqui acompanhando? Mandei aí. Esse aqui é o gráfico. Qual a primeira informação que a gente tem? Qual a primeira informação que a gente tem aqui? A gente sabe que o nosso f, a nossa função, meu f de zero, tem que ser igual a 88. Beleza? Tudo bem? F de zero tem que ser igual a 88. Essa função tem raiz? Tem algum ponto onde é zero? Ela toca o eixo x aqui, em algum ponto? Não, não toca. Não tem nenhum valor que faça ela cruzar assim, né? Ela cruzar ou tocar o meu eixo x. Então, essa função não tem raiz. Essa função aqui, ela não tem raiz. Beleza? Vamos lá, continuar. Vamos lá, continuar. O que é que o que é que eu tenho que abordar agora? Agora eu tenho que ver o meu valor máximo. O valor mínimo, ele não dá, certo? Ele não diz quanto é que é o valor máximo. Mas a gente vai, assim, é meio coerente dizer que é a diferença para baixo, né? Já que isso aqui é a amplitude da minha onda. Posso achar isso aqui como se fosse uma amplitude de onda. Mas, enfim, ele não dá o meu valor mínimo. Mas eu tenho meu valor máximo, é a mesma coisa. O que acontece aqui? Eu tenho que procurar uma função dentre as alternativas, onde o f de zero seja 88, e que o meu valor máximo, ou seja, como é que eu faço para maximizar essa função? Ora, eu tenho funções seno e cosseno, correto? Todas as funções são seno e cosseno. Eu tenho que achar um valor de seno máximo que essa função corresponda. Não? Seno ou cosseno, no caso. Ok? Todo mundo aqui ok? Todo mundo ok com isso? Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui, certo? Se isso aqui representar um senoide, ou seja, uma função seno, se isso aqui representar uma função seno, f de zero, quanto é que vale o seno de zero? Quanto é que vale o seno de zero? Me digam aí. Vamos ver. Ó, isso aqui, ó, é o signo trigonométrico. Eita, peraí. Fazer assim. Esse aqui é o signo trigonométrico. Exato. Esse aqui é o meu eixo do seno, esse aqui é o meu eixo do cosseno. Bem aqui é o meu ângulo zero, certo? Não tem ângulo ainda. Esse valor aqui, ó, vai de 1 até -1. Aqui é o 1, aqui é o -1.
Quando o meu cosseno, quando esse meu ângulo aqui ele é zero, né? Quando esse meu ângulo aqui ele é zero, o meu cosseno vale 1, o meu seno vale zero. Entendeu? Vale zero. Então, meu seno de zero é igual a zero. Meu seno de zero é igual a zero. Quanto é que vale o cosseno de zero? Quanto é que vale o cosseno? 1. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui vamos voltar aqui para a nossa função aqui, certo? Se eu tenho uma função, por exemplo, f de x igual a... Vamos analisar item a item, certo? Vamos analisar item a item. Se eu tenho uma função f de t, vamos dizer que a gente não sabe como é que é essa função aqui, ela não comporta, não sei de nada aqui, certo? A única coisa que eu sei é isso aqui. Nessas informações que eu estou citando aqui, eu sei que o seno de zero é zero, eu sei que o f de zero tem que dar 88. Vamos analisar aqui. Meu f de t, para o item A, diz o seguinte, é 80 vezes o seno de t mais 88. Se eu fizer o f de zero, quanto é que dá isso? Quanto é que dá se eu fizer o f de zero disso aqui? 80 vezes o seno de zero mais 88. Correto? Quanto é que dá isso aqui? 88. Opa, deu certo. Achei o valor 88. Então bateu com o nosso primeiro requisito. O que é que eu faço agora? Agora eu tenho que achar o meu valor máximo. Como é que eu acho o meu valor máximo? Eu olho para cá, eu olho para essa minha função, e eu vejo que essa função é uma função seno. Qual é o máximo que uma função seno pode assumir? Qual é o máximo que uma função pode assumir? Uma função seno. Qual é o valor máximo dela? 1. Então, para eu achar a altura máxima, pode somar o ângulo com o valor do seno? Como assim? Como assim somar o ângulo com o valor do seno? Tipo, seno de zero, seno de 45 mais seno de 45 é igual a seno de 90? Não, não é. E não funciona. Ah, não, não funciona. Tipo, por exemplo, a tua afirmativa é tipo dizer que isso aqui, ó, seno de 45 mais seno de 45 é igual a quanto? Isso aqui, pelo que tu tá me dizendo, tem que ser igual a quanto? Se pudesse, quanto que deveria ser? Não, não, um? Não, né? Não seria um. Não, é porque eu não entendi essa ideia de somar ângulo com o valor do seno. Não entendi. Tipo, seria isso aqui igual a seno de 90, seno de 45 mais 45, assim? É? Não, não dá. Seria muito simples dizer isso, né? Seria muito simples dizer isso. Exatamente. O seno de 45 igual a 1, seno de 45 mais seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que é 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. Então, isso aqui é bem diferente de 1, né? Seria o seno de 45 mais 45, que é 1. Então, não funciona. É bem fácil de ver isso, né? A gente acabou de mostrar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A minha função seno, ela tem valor máximo quando o seno, máximo de seno,
é igual a 1. Então, para eu achar a minha altura máxima, eu tenho que maximizar essa minha função. E tenho que ver se os meus valores batem, né? Se o meu valor bate. Eu tenho que dizer que o meu A, né? O meu f de t, o meu f de 1, tem que ser igual a 80 vezes o seno de 1. Opa, 1 não, né? Desculpa. Seno de 90. F de 90, desculpa. Hora de 1 de t. O seno de 90, certo? Esse máximo acontece bem aqui, né? O primeiro máximo, no caso, né? Dessa forma. Se eu for pegar o menor ângulo possível, é quando está com 90 graus. Então, o meu seno é igual, é o máximo dele quando é 90 graus. Ou seja, seno de 90 mais 88. Isso aqui é igual a quanto? 80 vezes 1 mais 88. Ou seja, 168. E aí, bateu, né? Bateu, né? Eu achei uma função onde meu f de zero dá 88 e que meu máximo dá 168. Achei. Coincidentemente, a questão, o item A. Guilherme, se não fosse assim, daria para eu supor que isso é uma função seno? Assim, tem indícios, né? Há indícios. Há indícios, certo? É muita questão de análise, tá? É muita questão de análise. Essas questões são questões de análise. E entra na primeira ideia lá, né? Ó, a de maximizar funções. Eu tenho que saber os máximos e os mínimos das minhas funções seno e cosseno. Não tem como não saber disso, né? Não dá para fazer questões nenhuma, tipo, nenhuma questão se a gente não souber desse tipo de coisa, certo? Então é isso. Isso aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu a ideia? Todo mundo entendeu a ideia dessa questão? De boa? Bora lá. Se eu errar qualquer coisa, gente, me avisem, tá? Eu acabei de passar o dia inteiro dando aula. Dia inteiro, inteiro, inteiro dando aula. Tô lesado aqui, tá? Então, assim, se tiver faltando qualquer coisa, né? Se eu errar qualquer continha, me avisem, certo? Qualquer ideia, me falem. Passei o dia inteiro, inteiro, inteiro dando aula. Se eu tiver deixado passar alguma coisa, cometido alguma atrocidade aí, me digam, tá? Não estou no meu estado de atenção plena, certo? Estou bem lento de pensar. Deixa eu ver o que é que o Santos vai dizer aí. Olha, ó. Responde aí, galera que tá gravando, no caso, Raíssa. Ela não tá nem mais aqui, cara. Ela foi gravar, botou pra gravar e foi cagar. Certeza. Certeza absoluta. Oi, tá aqui, pô, fala dela. Ai, ai, ai. Só não vai ter a imagem. Não, cara, manda aí, bicho. Acho que não dá problema não, dá, Raíssa. Acho que não dá não, velho. Não é possível que dê. Banco de questões, velho. Dá problema, Raíssa? Eu não sei não. Não sei de nada não. Só venho da minha aula. Não é possível. Acho que não, pois é, eu também acho que não.
Eu acho que não. Então, vamos lá, para a próxima da Ana aqui que ela mandou. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo A seno de ômega t mais θ. Isso aqui, gente, é muito legal, tá? É a equação de onda. Tá? Isso aqui é uma equação de onda. Normalmente, esse aqui é associado a uma equação de movimento, velocidade da onda, né? Bom, questão número 3. A representa por V, né? Normalmente a equação da onda é isso aqui. X é A cosseno de ômega t mais φ0. E é a fase da onda, tá, gente? Fase inicial dela. E aí, eu derivo uma vez, né? Em relação ao tempo. E aí acho V igual a W A seno de ômega t mais φ0. Aí, pode tirar esse ômega aqui, apesar de ser o que acompanha com o ômega. Aí a aceleração, ômega, acho que é menos, né? Tem que lembrar, sempre esqueço disso aqui. Como eu disse, né? Não estou com memória das melhores, não. Vai, deu problema com o link, foi? Olha aí, olha aí. Não, não dá certo não, essa raiz não dá certo não, velho. Vamos continuar, tá, gente? Vamos continuar, ignorem isso aqui, certo? São só curiosidades. Nem sei se ele tá completamente correto. Quer dizer, não lembro, né? Também tô com vontade de pensar, né? Os movimentos ondulatórios são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de ômega t mais φ0, certo? Ou mais WT mais θ. Que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, né? Que é igual a 2π sobre período. Então aqui ele está dizendo que tem uma equação que se é uma equação de onda dessa formato aqui. Mais ou menos. Esse meu A é a amplitude. Vou botar um θ aqui normal que ele usa. Onde o ômega é a frequência, que é igual a 2π sobre o período. Ômega é igual a 2π sobre t. A amplitude A é a amplitude e o ângulo é a fase, né? Entre θ e 2π sobre ômega, que é basicamente o período. Que mede o deslocamento no seu eixo horizontal, né? Isso aqui é a equação do deslocamento. Vamos ver aqui, né? A expressão algébrica que apresenta a posição P de T na cabeça do pistão, né? Na cabeça do pistão é que a minha equação é dessa forma, tá? Para quem não estiver vendo aí, dessa forma aqui. Se eu consigo fazer isso. Não deu, já errei. Errei de novo. É, tá bom, tá ok, né? Tá aceitável. Ó, π sobre 2. Aí, π. Depois, 3π sobre 2. São os pontos de mínimo, né? Os mínimos não, né? Enfim. Onde a função é as raízes, né?
um múltiplo de π sobre 2, já que é uma função senoidal. Esse aqui é o P. E, gente, nessa questão aqui, o que é que vocês pensam sobre ela? E para de me difamar. E aí, gente, essa questão aqui é a segunda questão que a Ana mandou, tá um pouco mais lá pra cima, tá? Um pouco mais lá pra cima. O que é que vocês pensam sobre ela? O que é que vocês acham? Qual a ideia que vocês têm a olhar para ela? Tem alguma ideia? Isso, Bela e Astro. E aí, Astro? Boa noite. Boa noite. Eu não tô vendo quem tá online, tá, gente? Eu não tô vendo quem tá chegando aqui. Eu tô só conseguindo ver o chat. Boa noite. Chegou chegando, chegou chegando. E aí, quando vocês olham essa questão, o que é que vocês lembram? Qual a ideia que vocês têm aí? Vai precisar saber a frequência? Pode ser, pode ser. Como é que a frequência me ajuda? Em que a minha frequência me ajuda? Em linguagem de Minshew, o inverso dela. Isso você vai precisar. É. Ó, cadê? Eu perdi a questão, calma aí. Se attract. Aqui, ó. A gente tem que transformar, a gente tem que ver, a gente tem que pegar esses parâmetros aqui, ó, certo? Pegar esses parâmetros aqui, que a função está me dizendo, e entender como é que ele está se relacionando, certo? Como é que a gente consegue transformar essa função aqui, esses dados dessa função, nessa equação aqui, nessa minha equação aqui. O primeiro passo que eu posso saber é tentar achar meu período, né? Meu período, ou, no caso, meu ômega, a frequência angular, ou o W que está aí. E aí, como é que eu acho? Como é que eu acho meu período? O período a gente sabe, né? Quer dizer, a frequência é 2π sobre o período. Como é que eu consigo encontrar o período aqui? Essa onda é periódica através de quais ângulos? A partir de quais ângulos? Qual é o ângulo que fica se repetindo aqui para ela se tornar periódica? Que determina esse movimento periódico? Ângulo, a fase, né? Hein? Vocês já viram ondulatória, gente? Vocês já viram ondulatória? Já chegaram a ver ondulatória? Já?
Você sabe, me diga, você sabe aqueles elementos da onda? Ó? Vamos lá. Imagina uma onda qualquer, certo? É, não é variando, né? Ó, ela toca, né, ela cruza o meu eixo X, que é o meu eixo das. Deixa eu ver como é que tá coordenado isso. É o meu T, né? Que é como se fosse o meu argumento. Ele, ele volta, né? Ele volta, ele bate aqui no meu eixo, no meu ponto T, em π sobre 2. A cada π sobre 2, né? Π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, etc. Não, não dá. Não faça isso. Não faz isso. Dá muito ruim, certo? Vai dar muito ruim. Muito ruim. Porque esse pi é em radiano, certo? A gente só tá usando ele em radiano, questão de radianos. Vamos lá, vamos ver aqui um ondulatório, certo? Vamos tentar chegar aqui na analogia algum ondulatório. Ó, eu tenho uma onda ondulatória. Vou pegar aqui uma onda, certo? Vou fazer assim, calma. Tem ao invés da frequência, beleza, isso aí. Isso aqui a gente chama de quê? Da onda. Isso aqui é a crista, né? Isso aqui é o vale, certo? Beleza? Ó, a, a distância, certo? Entre duas cristas ou dois vales, ou seja, se eu tomar esse ponto aqui como sendo ponto de início, né? Se eu considerar o ponto de início a partir desse ponto aqui da crista, esse período dele desce e sobe de novo, a gente chama ele, né, de uma oscilação completa. Então, isso aqui a gente chama isso aqui de uma oscilação. A distância entre essas crestas aqui é o equivalente a uma oscilação, certo? Calma, calma. Período, que a gente chama de lambda, né, que é o comprimento de onda, lambda. Mas o tempo que eu demoro para poder fazer ir de uma crista a outra é o meu período, certo? Período. É o que está associado aqui. É o período da onda. Beleza? É o tempo associado. O que é período, gente? Qual a definição de período? Período, tempo, T, é o tempo necessário para oscilar uma vez. Para realizar uma oscilação completa, tá? Uma oscilação completa. A distância, essa distância aqui, ó, uma distância, essa distância aqui, ó, vou pegar essa distância aqui. Essa distância daqui para cá é o que a gente chama de amplitude, certo? Essa aqui é a amplitude. Essa distância aqui, ó, essa distância entre um vale e uma crista, a distância entre um vale e uma crista, a gente chama isso de meia oscilação. Então, esse aqui é um meio período, certo? Meio período. Beleza, tranquilos com isso? Uma distância, certo? Uma distância. O tempo que eu demoro para poder percorrer a distância de um vale, de uma crista até um vale, é meio período, certo? Período é a unidade de tempo por oscilação, gente. O que é a frequência? É quantas oscilações, quantidade de oscilação por unidade de tempo.
Idade, UND. ET. Por isso que é o contrário, entendeu? Uma é quanto tempo demora para oscilar uma vez, o outro é a quantidade de oscilações por unidade de tempo, certo? Quando eu trato de angular, quando eu estou tratando isso aqui de uma questão angular, F igual a 1 sobre T. Só que essa minha frequência é minha frequência linear, certo? Linear. Estou tratando de grandezas lineares. Como eu trato de angular, como eu estou querendo tratar de angular, o meu ômega, que é a frequência angular, é 2π, relaciono, coloco um ângulo, dividido pelo período. Todo mundo de boa com isso aqui? Tá todo mundo acompanhando? Tô falando sobre que é ondulatório porque essa questão é análoga à ondulatória, tá? É uma questão de ondulatória, praticamente. Beleza? Vamos lá, então. Um mito de matemática e física. É porque, e acontece bastante, tá? Olha aí, eu fiz isso aqui pra me achar melhor. Quem quiser tá aí, olha aí. Lista do sinapse. Boa, boa, isso aí. Eu não vou abrir agora, tá? Não vou abrir agora, não sei o que é que tem dentro. Vai soltar um cavalo de Troia no computador de todo mundo aí, ó. São as questões que mandaram. Caraca, caraca. Isso aí. Eficiência, né? O nome. Eficiente. Certo? E aí, dito isso agora, ó, né? Dito isso agora, a distância entre essas duas aqui, ó, caracteriza quem? Quanto é que vale essa distância aqui, ó? Quanto é que vale? Esse ponto aqui é o quê? Se bem aqui é π sobre 2, quem é esse ponto aqui, que é na metade? Quem é esse ponto aqui que tá na metade? Metade de π sobre 2, ou seja, π sobre 4. Correto? Π sobre 4. E ele, a questão tá pedindo pra gente, subir lá em... Ah, deixa eu voltar aqui, olha só. E a questão tá pedindo pra gente a expressão algébrica que representa a posição PT, né, P de T, na cabeça do pistão. Então ele quer a expressão que sempre volta para a gente esses valores aqui, ó. Esses valores aqui. Esses valores aqui. Quanto é que vale a amplitude, gente? Quanto é que vale essa amplitude, ó? A minha equação é essa aqui, A vezes o seno de alguma coisa. Quanto é que vale esse A, ó? Quanto é que vale a minha amplitude? Que ele dá bem aqui, ó. Que diz que isso aqui é 4. Na minha questão tá bem aí, bem claro. Isso aqui é 4. Então a minha função tem que ter o quê? 4 vezes o seno de alguma coisa. 4 vezes o seno de alguma coisa. Beleza? Tá todo mundo acompanhando, gente? Eu tô fazendo aqui bem devagar, tá? Bem devagar. Tô esperando todo mundo aí participar. Todo mundo está entendendo. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo tranquilo? Tem alguém que se perdeu na metade do caminho aqui? Quer que eu explique novamente? Vamos ver o que aí o Santos vai dizer. Santos.
Olha aí. Caraca, só tem gente proativa nesse chat, hein? Só tem gente proativa. Fire, o cara tá on fire. Todo mundo on fire. Isso, quando tem uma função trigonométrica. Perfeito. Perfeito. Então a gente já sabe que a nossa função f, ela tem que ser a amplitude, né? A gente já sabe que a nossa amplitude é igual a 4. A gente já sabe que olha, isso aqui é legal, tá, gente? A nossa fase inicial, o que é que significa fase inicial, gente? Né? O que é que significa fase? Fase é a angulação necessária para atingir o ponto que a gente quer, certo? Fase é ângulo, basicamente. Fase é ângulo. Ele, esse meu ângulo aqui, ó, t em radianos, para atingir essa minha crista, né? Para atingir essa minha crista, tem que ser igual a quanto, ó? Π sobre 4. Ou múltiplos de π sobre 4, né? Múltiplos. Mas isso aqui é a minha fase inicial, é o que determina o meu primeiro movimento. Isso aqui é como se fosse a defasagem do meu movimento, certo? Imagine assim, o meu movimento começa bem aqui. O movimento começa bem aqui. Quanto que ele tem que rolar para chegar até na crista? Ele tem que rolar π sobre 4. Então, esse π sobre 4 é como se fosse o desnível em relação a esse meu eixo aqui, t. Correto? Tudo bem? Então, quando eu falo assim, essa minha função de onda, ela tem esse formato aqui, certo? Quando ele tá querendo, quando eu tô dando essa minha formato aqui nessa função de onda, eu tô querendo me informar que o meu máximo é a partir daqui. E aí, para atingir o meu máximo, eu tenho que pegar essa opção aqui sobre 4. Certo? De boa? Todo mundo tá entendendo? De boa, vamos lá então. Vamos descobrir nosso ômega agora, né? Ó. Como é que eu caracterizo o período, gente? O período não é caracterizado através das distâncias entre duas cristas na fase, certo? Na fase. Lembre-se que isso aqui eu estou colocando num gráfico, tá? Numa onda, normalmente dita aqui, ó, se isso aqui for representar o espaço, S, né? Isso aqui representar A, por exemplo, a amplitude, certo? Uma coisa normal, onde representa um deslocamento da onda, esse meu deslocamento da onda, esses dois pontos representam a distância, o comprimento de onda, né? Igual eu tinha colocado ali. Esses dois pontos representam o comprimento de onda. Mas quando eu estou representando isso aqui em T radianos, isso aqui representa em radianos o tanto de ângulo que ele tem que rodar, certo? Quantos rodas, como eu estou falando de período em função de ângulo, é basicamente quantos ângulos, a quantidade de ângulos, certo? Abre aspas aí, que esse meu T, que é preciso rodar para que eu complete uma oscilação necessária. Então, se no meu período linear, por assim dizer, eu tenho que tratar quanto que precisa rodar, quanto que precisa andar, quanto que precisa fazer alguma coisa para completar uma oscilação em relação a deslocamento, aqui eu estou falando de ângulo. Então, é quanto que eu tenho que rotacionar, quanto que esse meu ângulo tem que progredir para poder chegar a ser realizada uma oscilação completa. A gente está vendo aqui que a distância entre esses dois caras é quanto? Ó? Daqui para cá. Ver como é que é essa distância entre essas duas cristas. Aqui é π sobre 4. Aqui é π. Se aqui é 3π sobre 2, aqui é π. Quanto é que vale isso aqui? Não, bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Quanto é que é essa minha distância completa aí? Ó, aqui eu tô indo de π sobre 2 em π sobre 2, né?
Correto? Ó, essa distância aqui é π sobre 2, né? Essa minha distância aqui é π sobre 2. Se bem aqui 2π sobre 2, mais 2π sobre 2 é π. Não sei, então. Vamos lá. Ó, essa distância é π sobre 4. Essa pequenininha aqui, π sobre 4. Vou marcar em vermelho, certo? Deixar aqui bem grande. Ó, isso aqui é π sobre 4. Aqui é π sobre 4. Essa distância mede π sobre 4. Perfeito. Chega lá. Essa distância mede π sobre 4. Essa aqui mede π sobre 4. Quanto é que vale esse ponto bem aqui, então? Ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3, 4, 5π sobre 4. Entenderam o que eu fiz? Deu para entender o que foi que eu fiz? Maravilha. Então aqui é 5π sobre 4. Ou seja, aqui, essa distância toda, até aqui, ó, do começo até aqui, é 5π sobre 4. Essa distânciazinha aqui pequena, π sobre 4. A diferença entre elas, ou seja, só essa distância que a gente está querendo aqui, a distância entre as cristas, que caracteriza o meu período, né? Que está caracterizando o meu período, é 5π sobre 4. Vou até fazer aqui. Essa minha distância entre as cristas essa minha distância é 5π sobre 4 menos π sobre 4. Ou seja, 4π sobre 4, que é igual a π. Essa minha distância, certo? Esse é o deslocamento angular necessário poder. Esse é o meu deslocamento angular necessário para poder realizar uma oscilação. Deslocamento angular necessário para poder realizar uma oscilação. Beleza? Beleza, tranquilo? Então o meu T é isso aqui. Ou seja, a minha frequência, nesse caso, a minha frequência é 2π sobre π. Tchá, tchá. Aí. Que é igual a 2 radiano. Isso aqui é frequência, né? Isso aqui é frequência. Isso aqui é 2 oscilações por unidade de tempo. Olha só, então a gente já tem várias informações, né? A gente tá tendo várias informações boas aí, não tem não? Mais uma vez, tá, gente? Me corrija se eu tiver. Não dava para descobrir a frequência só olhando no gráfico? Como? Hum. Tinha como, mas sendo um pouco mais prático, né? Se eu pegasse esse ponto aqui, ó,
Eu pegasse esse ponto e associasse a esse ponto que já está no ponto π. Poderia ser também. Poderia ser também. Eu sei que a distância entre uma crista e um vale é π, porque de 0 a π dá uma volta. Não, de 0 a π dá meia volta. Olha aí. Olha aí quem chegou. Magnânimo, ilustre, célebre. O magnata do conhecimento. Aquele que só manda e nunca obedece. Doutor Pedro. Viu? Para os mais próximos, Dr. Peter. Pegando, estou dando o prazer de ver sua face. Eu já sou agraciado pelo prazer de ter você aqui. A sua ilustre presença. Se pudesse ver minha face, veria que eu estou completamente ruborizado nas maçãs do rosto. Simplesmente por tê-lo aqui. Certo. Cadê você? Aparece rapidinho. Você mandando assim, né? Como é que não obedece? Peraí, deixa eu aparecer agora. Agora eu vou ter que aparecer. Legal, vou até ligar a luz, calma. Meu, vou parar de transmitir para poder abrir, tá? Ou capa da gaita aqui. Vai. Esse aí é o maior, é o Big Boys, né? Magnífico. Para. Tudo bem, cara. Muito obrigado por ter vindo. Infelizmente, meu Deus. É um trauma sempre. Eu tenho que fazer 2 meses de terapia. Sempre que emociono, sempre quando esse homem entra e sai. E eu nem tô falando da aula. Essa foi boa, pensei agora, tá? Essa eu pensei agora. Essa eu pensei só agora, tá? Vixe. Ai, Bel. E aí, Bel? A Bel chega nessa hora. Já chegou mudando The Rock. Vixe, nem fala. Nem fala das proibidas. Nem fala. Vamos continuar a aula. Vamos continuar a aula. Vamos continuar. Né, não? Fica até com medo. Fica até com medo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. É nítido. Já sabemos quem sofre o relacionamento. O relacionamento mais tradicional do mundo. Quero, admito de boca aberta. Admito sempre. Ó, vamos lá. Vamos continuar, certo? A gente já tem o nosso perfil de onda, né, gente? De boca aberta. A gente já tem o nosso perfil, foi sem querer agora, tá?
Foi sem querer. A gente já tem nossas características da onda. Se a nossa onda é f de x igual a vezes o seno de ômega t mais o meu θ, isso aqui é igual a quanto? O meu a gente já sabe que vale 4. Como ele, o que é que faria isso aqui ser menos 4, gente? Se ele pedisse isso aqui, ó. Assim, em relação à posição, os vales, certo? Eu acho que acho que a gente teria que colocar um menos 4, beleza? Acho que a gente colocaria um menos 4, porque a gente estaria retornando valores negativos, certo? Tudo bem? Então, se como ele está pedindo das cristas aqui, dos pontos mais altos, a gente usa esse 4 positivo. Mas essa distância daqui para cá também é 4, tá? 4. A onda é simétrica. A onda é... a onda é simétrica. Beleza? Então a gente está usando um 4 positivo. O seno de... O nosso ômega a gente já descobriu que é 2 vezes t. A nossa defasagem inicial, ou seja, a nossa fase inicial, a gente já descobriu que é π sobre 4. Bateu o gabarito aí? Bateu? Não sei se bateu. Tem gabarito? Tem. Ó, entender, né? É entender mesmo? Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Bateu, né? É entender. Show. Deu para entender a explicação, gente? Eu poderia ter usado isso aqui só matemática, mas eu quis explicar para vocês ondulatório, certo? Mais uma vez, isso aqui é muito importante. A distância entre duas cristas não é o período. Período é a unidade de tempo, certo? E aqui a gente está apresentando isso aqui de uma forma linear. A gente associou essa distância com ângulo porque a gente está usando frequências angulares. Então, o nosso período, a gente associa oscilações, nós estamos associando oscilações à quantidade de rotação que deve ser feita para completar uma oscilação completa. A gente está usando período dessa forma, correto? Então, como eu estou usando frequência angular, o meu período também é angular. Então, eu paro de associar isso a uma distância e começo a associar isso a um deslocamento angular, certo? Quanto que o ângulo, quanto que eu tenho que rotacionar, quanto de ângulo essa minha onda tem que percorrer para poder chegar lá, ok? Então, lembre-se, se você chegar numa questão de ondulatória e tem que oscilar uma vez, quando você fala, quando você está falando de distância entre cristas, você está falando isso de comprimento de onda. O gabarito é a dessa aí do que procurei. Calma. Qual? Qual dessa? Porque o θ é π sobre 4? Porque esse θ, certo? Leia θ, ele fala que esse θ é uma fase inicial, certo? Fase inicial. Essa fase inicial que ele está tomando, fa... repare o seguinte, certo? O que ele está querendo pedir para a gente? Vamos analisar a nossa questão. Ele está querendo uma função que retorne para a gente sempre os valores, né? Como se fosse das cristas, correto? Uma equação de onda que associa ao ponto das cristas. Beleza? Vou até ler aqui a questão da forma como ele quer. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para cima. Ó, ela fala o seguinte, ó. O gráfico representa o movimento periódico em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é da cabeça do pistão. Assim, quando ele fala cabeça de pistão, eu tô considerando que seja o máximo, certo? Não sei se eu interpretei isso aqui errado, não, tá? Não tô associando como sendo o máximo. Cabeça de pistão, nunca ouvi falar sobre isso. Tô associando que seja o máximo, tá? Tô interpretando como sendo dessa forma. Tudo bem? Faz sentido? Faz sentido isso? Sente, você ir letrado. Faz sentido usar a cabeça do pistão como sendo
o ponto mais alto, eu nunca ouvi falar sobre cabeça de pistão, mas não faz sentido, né? Cabeça ser uma coisa baixa, certo? É uma maneira meio aviadada de dizer crista, né? Eu acho. Cabeça do pistão. Coloquei D e A no Desmos, o gráfico baixo com a A. Vamos ver a. Calma. Dessa questão mesmo, é? Dessa mesma questão? Isso, vamos ver agora. Vamos ver. 4 seno de 2t. O φ zero seria zero, né? Ah, ele tá pegando desse ponto aqui então, né? Não é isso? É como se ele estivesse pegando do ponto inicial aqui, fase zero. Calma, dessa segunda aqui. Calma. Ah, é, daí que a gente tá fazendo, né? Dessa questão 4 e tal. Isso, tá. É assim, essa foi a parte da interpretação. A cabeça do pistão representa esse ponto máximo, porque para mim ele é como se ele estivesse começando a partir daqui, entendeu? Aí a minha fase inicial seria essa parte aqui, quando ele fala cabeça do pistão, entendeu? Quando ele tá falando cabeça do pistão. Mas eu não sei o que é que ele quer dizer com essa cabeça do pistão. Eu interpretei cabeça do pistão começando a partir daqui, como se fosse começando a partir do ancrista. Aí a fase inicial seria pi sobre 4, entendeu? Se ele só falou isso por falar e não representa nada, a fase inicial é zero, que é esse ponto bem aqui, ó, certo? É isso que eu fiquei, é justamente isso que eu tava perguntando para vocês, sobre ser pi sobre 4 ou não. Porque essa fase inicial pode ser zero ou pi sobre 4, porque eu não entendi o que significa essa cabeça de pistão. Ah, então P de ter a função completa. Beleza, não. Ah, então fizeram igual a zero. Isso, ah, beleza, 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 beleza. É isso mesmo, correto, correto. Então, Rafa, assim, eu, a gente tinha feito pi sobre 4, porque na minha interpretação que eu tinha feito da questão, ele começava a partir do ponto máximo, certo? Porque eu tinha interpretado a cabeça do pistão como sendo o ponto máximo, certo? Cabeça, ponto máximo, pistão, tal, certo? Aí eu interpretei esse π sobre 4 como sendo a minha posição angular inicial, que é a minha função de θ, né? A definição de θ. Mas a função inteira, toda a função significa a cabeça do pistão. O que para mim não faz, para mim não é muito, sei lá, extremamente estranho, né? Função cabeça do pistão, que é um pouco confuso, confesso. Mas nesse caso a gente usa a fase inicial igual a zero, porque o ponto de começo aqui dele é no t igual a zero, beleza? Ele não começa a onda aqui em cima. O gráfico não começa no ponto de crista. O gráfico só começa nesse pontinho aqui. E esse ponto representa t igual a zero. Então esse meu ângulo inicial é igual a zero, que é justamente o meu θ. Então não tem essa defasagem, igual a gente tinha feito, ele não tem a defasagem de ser π sobre 4, né? Que é isso, exatamente isso que representa esse meu φ zero, como se fosse a defasagem em relação ao meu gráfico total. Então, eu tinha interpretado como se ele só começasse a partir do ponto mais alto. Mas não é. A função começa a partir do zero, então φ zero igual a zero. Né? Ou θ zero igual a zero. Então, esse θ igual a zero. Ficou claro, gente? Ficou claro. Muito obrigado, tá, Santos? Tanto que eu até perguntei se tinha batido o gabarito, né? A galera disse que tinha batido. Então, ah, entendeu? Se tinha batido. Tudo bem, gente? Conseguiram entender mais ou menos o que eu expliquei aqui?
Opa, ó, caraca, doutrinando aí, hein? Aí, ó, aulas, hein? Aulas no chat aí, gente. Peguem a senha, tá? Peguem a senha. Aí, mitou, hein? Farmando aura. Aliás, hoje, gente, é engraçado, né? Eu tô dando aula numa agência de reforço, né? Aí, tanto que eu passei de lado dando aula hoje. E aí, hoje eu vi uma menininha chamar o coleguinha dela de Betinha. Você acredita nisso? Você acredita? Não, vê se é possível um negócio desse. Uma menininha, tipo assim, do sexto ano, sei lá, chamar o coleguinha dela de Betinha. Betinha. Mas eu ri tanto, velho. Tipo assim, ela, não, tipo assim, eles estavam implicando um com o outro, né? Aí ela, calado, Betinha. Eu fiquei, caraca, velho, que isso? Que isso? 12 anos, 11 anos, sei lá, eles têm 11 anos. Calado, Betinho. Orra, caralho. Farmou aura. Não, eles falam muito isso, velho. Tá farmando aura, não sei o que de Roblox, não sei o que daquilo. Ah, igual o Santos aí, ó. Aí ela, não, eu sou Alpha, não sei o que, eu sou Sigma, não sei o que, essas paradas assim, entendeu? Tem gente só farmando aura, cara. Bizarro, né, não? Não é bizarro um negócio desse? Eu acho muito louco, tá? Acho muito louco, sinceramente. Acho muito louco. Eu acho muito doido, sério mesmo. Hum. É, acontece, mas assim, a gente escuta cada coisa desse negócio aí. As crianças de hoje em dia estão diferentes, viu? As crianças de hoje em dia estão diferentes. Mas aí, tranquilo, gente? De boa, hein? Conseguiram? Tem uma lida aí no que o Santos mandou. Muito legal. Tô lendo aqui agora. Where have you been? Tum, 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 tum. Oh, my life. Tum, 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 tum. E aí, bora pra próxima? Deixa eu ver que horas são. Para que não aguento mais chorar com esses edits digital. A minha, eu tô chorando com. Eu vi essa edit do caso do CS. O Fallen ganhou. Fallen não, né? A Fúria ganhou o campeonato aí, né? É emocionante mesmo. O Belo nem sabe o que eu tô falando. Mas a música tá hype de novo. Que é muito bom, né? Que a música é muito boa. Mas embora lá, gente. Mas eu não sei. Quando a gente começou, que horas? Já vai estar dando quase 2 horas de aula, né? Acho que tá bom, né, gente? Resolvemos algumas questões. Não muitas, né? 3 questões aqui, pra ser exato, duas. Vocês estão de boas? Se vocês estão de boas, tá bem tarde, né? 9h20. 9h20. Fui fazendo bem calmamente. Se fosse um assunto bom, tinha rendido mais. É, cara, trigonometria é cruel. Trigonometria é cruel, cara. Eu concordo, cara, eu concordo também, entendeu? Eu concordo com o Santos.
Acho trigonometria do caralho. Realmente. Acho trigonometria do caralho. Tipo, eu acho que trigonometria é a ferramenta matemática mais poderosa. O Gui já foi de Turmuíta? Já, cara, já fui. 3 anos lá. 3 anos em Turmuíta. Então é um constante, pelo jeito. Você também faz Turmuíta? Eu já perguntei isso. Sim, pois é. Pois é, cara. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Não, tá louco. Eu, assim, hoje em dia, cara, é porque a gente se dá costuma, tipo assim, eu tive burnout no final do ano passado, né? Aí eu passei meses, cara, sem pegar num, assim, meses sem encostar numa questão, certo? Meses sem pegar em questões assim. Aí eu peguei uma prova do IME do ano passado pra resolver. Aí tinha umas questões lá de trigonometria, muito massa. Deu certo, deu bom. E aí, você fez o IME, cara? Você fez o IME agora, domingo? E aí? Só que foi muito mal. Normal. Completamente normal. Completamente normal. É o jeito. Não, de boa. Você tem quantos anos? Pergunta, tá? Você tem quantos anos? É, velho. 18. Ah, tá novo demais, cara. Tá novo demais. A primeira vez que eu fiz do bem tinha 18. Eu acho que eu acertei, tipo, 13 questões, 12, 11, coisa assim, tá ligado? Das 40. Das 40. Isso chutando a prova quase toda. Não sabe de nada. Aí, ano passado, eu fiz 10 em matemática, 6 em química. Então, assim, eu fiz 10 em matemática porque eu fui burro, né? Poderia ter feito 12, né? Mas, enfim, esquece. E aí fiz incríveis 3 em física. E aí tomei corte em física. Mas eu já tinha nota praticamente suficiente. Quer dizer, eu fui cortado com nota, né? Praticamente. Tinha nota assim, pra ir pra segunda fase, mas fui cortado. Aí deu merda. Aí deu merda. Eu não sei como é que foi a prova desse ano, cara. Eu tava olhando as questões e tal. Mas enfim, gente. É, você deveria se isolar na cabana no meio do matagal australiano. Mas é massa, é massa. Tipo, é massa. Trigonometria é legal. Mas assim, a próxima aula, eu não sei. Eu não lembro exatamente o que eu coloquei lá no calendário. Eu não sei se eu coloquei trigonometria. Não sei, tá? Não sei se eu coloquei trigonometria. O que é que vocês estão achando aí? Faz mais uma aula de trigonometria? Ou nem? A aula de trigonometria não rende muito, né? Já percebi isso. Vocês ficam meio acuados. Combinatória. Oh, que maravilha. Maravilha, então. Pode parar de gravar, Raíssa. Obrigado.